RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite, amigos. Estamos chegando com o nosso Dois Toques e vamos analisar aí a volta da dupla Grenal ao Campeonato Brasileiro após a Copa do Mundo, né? O Grêmio voltando com vitória e o Internacional empatando, jogando fora de casa, o Grêmio que jogou na Arena, mas já também projetando aí a rodada do final de semana. O Grêmio joga no domingo no Rio com o Vasco da Gama e o Internacional aí jogando em casa na segunda-feira com o Ceará. Para tratarmos desses e outros assuntos comigo hoje, grande Darcy Filho. Tudo bem, meu querido? Bem. João Bosco Vaz. Tem que apertar a mão agora. Que cabelo, hein? Tá bonito. O teu que tá bem, né? Tá bem. Tem os poucos cabelos. Rafael Serra. Bom, para você participar do nosso Dois Toques, você sabe, né? Além de nos acompanhar nos canais 24 e 524 da NET, você tem todas as nossas redes sociais, nossas plataformas digitais, sociais, para você nos assistir e também participar do programa, fazer o programa, os companheiros que aqui se encontram. Aí você tem o nosso Twitter, hashtag RDC Dois Toques, tem o nosso Facebook, também tem o nosso site www.rdctv.com.br e também através do nosso WhatsApp que você manda a sua mensagem 998 15 9990 998 15 9990. Aí você manda a sua mensagem, a sua crítica, a sua pergunta, enfim, interagindo conosco e fazendo também o programa. Nosso Dois Toques para a Simers, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Simers, logo em seguida está aí na tela para você. Também para a Masal, 60 anos, nossa força é tradição. Masal e Simers estão sempre juntos, né? E Nacional Gás, energia indispensável. Dá para analisar essa volta da dupla Grenal ao Campeonato Brasileiro. O Grêmio voltou bem, né? Surpreendeu até o Renato pela volta, ele mesmo, segundo ele, foi até surpreendente. E o Internacional empatando com o Atlético, poderia até ter vencido. Era um jogo fora de casa, embora com uma equipe em zona de rebaixamento. Dá para dizer que foi uma volta boa, Darcy Bosco e Serra? Cadu, eu queria te pedir licença inicialmente. Não precisa pedir licença. Para os telespectadores, ao Serra, e dizer que eu tenho muito prazer estar aqui ao lado teu, como sempre faço, quando possível, com o Serra, e hoje de uma forma especial com o Bosco. O Bosco é um vereador da nossa cidade. E essas coisas nós precisamos dizer porque ele chegou a esta condição tendo nascido do esporte, do nosso grupo de trabalho, do esporte, da televisão, do rádio. Eu costumo dizer, Cadu, que o Bosco é uma entidade de Porto Alegre. E o exemplo disso é de que tem carnavalesco que quer eleger de vereador, não elege ninguém. Porque os caras se chegam um pouquinho, voltam que não cumprem com o dever de casa. E o Bosco, há anos envolvido nessa atividade, e eu não me canso de dizer para ele, e aqui é a primeira vez que eu digo isso, porque ele está aqui. E não sou candidato a nada. Até porque se estivesse, não estaria aqui também. Quero dizer que o Bosco é um desses políticos que qualifica a política. Obrigado. É um colega de trabalho que dignifica a nossa profissão, e eu te digo o seguinte, tu continua sendo, na minha concepção, uma entidade de Porto Alegre, Bosco. Te agradeço muito isso, e tu já falaste várias vezes, e tu estavas falando, Darcy, e eu estava lembrando de uma história, Cadu, que esse aqui nem nascido, acho que era 1983. Sim, até porque nós somos de uma geração, na época que eu e o Bosco eram repórteres da RBS TV e o Darcy da Rádio Gaúcha. Em 83 eu já estava enchendo fralda. Decisão, tu vai lembrar disso, decisão Grêmio e Penharol. Tu fosse 2 dias antes de avião, e eu pedi para ir de carro, para ir mostrando para o torcedor como é que ele chegava a Montevidéu de carro. Só que quando chegou em Rio Branco, nós fomos presos, porque a polícia queria as notas do equipamento da RBS TV. Eu disse, mas não tem nota. E esse aqui, em Montevidéu, preocupado, porque eu não chegava nunca. Eu disse, esses caras capotaram o carro. Sim. Deu alguma coisa. Eu cheguei no hotel lá em Montevidéu, às 3 horas da manhã, estava ele na recepção, preocupado. Mas onde é que tu andava? Eu disse, fomos presos. E ele, como assim? Eu disse, não, cara, tivemos que ir no cônsul, cara, brasileiro do outro lado. Olha, não tem notas aqui, isso aqui é um equipamento de uma televisão. Não, e o Bosco teve grande, né,
Contou vários. Tu era o Pisando na Bola, né, Bosco? Fiz 6 Pisando na Bola. Quantos livros, né? Fiz 6 Pisando na Bola e fiz agora a Copa Oculta, sabe? Que eu conto os bastidores. Mas Pisando na Bola fui eu que dei nomes e livros. Tu vai te lembrar disso. Foi no corredor do Olímpico que eu te perguntei, bota o Pisando na Bola ou de bico na bola? Pisando na Bola. E tu... E ali ele entregou muita gente desse Pisando na Bola. As minhas histórias também. Não, Se eu vou contar todas as histórias do Renato, que eu e tu, nós sabemos, nós sentamos em 10 dias e fizemos um livro. Não, o que a gente fazia na época, o Bosco, ou seja, que eram os bastidores da TV, hoje é comum, né? Hoje até tem vídeo cacetadas, e enfim, qual era outro? Tem outro homem também, mas isso a gente fazia internamente. Pegadinha. Né? As pegadinhas. Ou seja, isso a gente fazia internamente, né? O Cadu fez o rolo no Inter uma vez lá, o Inter treinando no Santilher, cara, lá em Viamão, correndo. Não sei quem é que deu informação para ele, ele deu informação que os jogadores do Inter tinham brigado de chinelo, cara. Mas foi após um Grenal. Chinelo, tinha dado chinelada, coisa e tal. Foi após um Grenal. Aí ele novo lá, deu uma repercussão, rapaz. Sala de redação, todo mundo atrás. Aí o Sala ligou para ele e casualmente eu estava almoçando na casa dele. E ele nervoso, disse, fala, pega esse microfone e dá não, mas não era essa isso, não era, não, e aí todo mundo queria saber, vai, cara, o nervosismo não era por isso, o nervosismo era por ter sido xingado, ter chamado, até pelo depois virou um grande amigo meu, futebol, o Mauro Galvão até. Desmentir, mas era verdade. Como sempre. Era o pai, era o Gilberto Medeiros, né? O pai do Marcelo Medeiros, né? Hoje o Marcelo, presidente do Inter, e eu tinha entrado no sala de relação, me chamando de moleque, me chamando de mentiroso, me chamando de... E até a minha indignação era por essa, não pela matéria. Pela matéria não tinha nada a ver, né? E aí aí era o Pedro Paulo Zac, vice-presidente de futebol na época. Tu acordou aquele dia e saiu pensando em criar uma coisa. Não, mas são as coisas que acontecem, Essa partição artilheira foi tempo bom, cara. Que o jogo acabava, guri. E nós íamos no vestiário. Exatamente. O De Leão dava 25 entrevistas exclusivas, mais televisão, mais rádio, Essa que mais eu peguei jornal. um pouco dessa época ainda. Aí hoje é um mercado de trabalho, Aí os caras confundem. Assessor de imprensa, pessoal, é para assessorar a imprensa. Vocês escondem os clientes de vocês. Se eu sou assessor de imprensa de um jogador, ele vai estar em todas as mídias porque é bom para ele. Mas o jogador... acontece que na nossa profissão, os caras, antes de serem assessores de imprensa, eles são torcedores. É verdade. Eles são torcedor do clube, é por isso que chegam no clube, são torcedor do atleta. Tem colega hoje que só não está trabalhando em clube de futebol porque o clube deu um pontapé na bunda dele, senão ele estava lá trabalhando. Mas a gente tem que entender também. Eram outras épocas, como todas as coisas evoluem. Era uma época onde tu tinha 2 televisões, 2 rádios, 2 jornais, ou seja, tu não tem os veículos de comunicação que tu tem hoje. Mas tu tinha aquele acesso ao vestiário, terminava o jogo, o vestiário era aberto, se fazia entrevista dentro do vestiário, dentro das banheiras. Hoje não, nem que tu queira. Não tem como. Tudo certo, mas tu liga para o assessor de imprensa. Que tu quer. Mas não dava para entrar na banheira. Ele dificulta. Isso sim, mas Isso sim. Aí tem que passar pelo empresário, pelo assessor, pelo assessor de imagem. Uma vez, dá para contar mais uma historinha? Lógico. Uma vez, 1º de abril, fazendo a seleção brasileira em 86, eu estava na Rádio Guaíba na época, fui fazer o jogo no Maranhão. 1º de abril, Brasil e Portugal. Não, era 1º de abril mesmo. Era 1º de abril. 1º de abril, mas não era mentira. Não era mentira. 1º de abril já era mentira. Aí eu cheguei pro Renato. Eu falei, Renato, vamos passar um 1º de abril na moçada aí. De manhã, antes do programa do meio-dia, no café da manhã. E ele se prestava. Vamos lá, qual é que é, Anderson? Digo, é a seguinte, eu vou te vender, está negociado com o futebol espanhol. E aí tu vai dizer que tu vai jogar aqui pela seleção, volta para Porto Alegre e já não fica mais no Grêmio, tu vai te embora. E vamos gravar em seguida, para eu colocar no final do programa, tinha o programa de esportes da Rádio Guaíba, começava ao meio-dia, espichou um pouco naquela época, aquela mudança, ia até 15:50. E no final do programa eu boto uma entrevista tua, eu conversando contigo, tu dizendo, é 1º de abril, tô brincando, meu abraço para a torcida do Grêmio e tal, eu vou ficar no Grêmio, tá bem. Fizemos, abri o programa e... Pum! Primeiro, abriu o programa, Lazia Martins no estúdio, tem uma informação que é a seguinte,
O Internacional está contratando o Michel Platini. Aí todo mundo riu, né? Aí, Zé, 1º de abril e tal, eu digo, tá, me consagrei. Agora eu vou pra galera. Aí eu abro com o Renato Portaluppi e quero dizer, não, realmente, Darcy, eu tô indo embora. Aqui e tal, volto, era preparativo pro Mundial. Volto e coisa e já nem jogo mais no Grêmio, estou indo embora para a Espanha e tal. Minha Nossa Senhora. Eu digo, essa informação, daqui a pouco com mais detalhes e tal. E aí, rapaz, aí os caras, a Gaúcha começou a se mexer, a Guaíba também. E o diretor do futebol do Grêmio era o Saul Berchevski. Gente fina, doutor Saul. Aí o doutor Saul Berchevski foi consultado, não tem nada, não sei o quê, não tem nada. E os caras, não, mas o Renato... Aí ficou passando que o Saul não sabia de nada, entendeu? Aí foi aquela tensão e todo mundo, e o Grêmio desmentindo, e o Renato não podia falar, estava na concentração da seleção, e o repórter da Guaíba, que era o Lupe Martins, não podia entrar porque ele estava no almoço, era meio-dia. Não da Guaíba, não, da Gaúcha, quem é que estava pela Gaúcha lá? Podia entrar porque eu estava na Guaíba. Porque ele podia entrar, porque, né? Aí terminou o programa, se encaminhando para o final do programa, eu digo, e o programa aí? Não, o programa é o seguinte, quanto tempo falta? 5 minutos. Bem, então atenção aí para notícia final sobre a negociação do Renato. Aí entra o Renato, eu quero dizer a torcida do Grêmio, os ouvintes da Rádio Guaíba, que eu fiz uma brincadeira com o Darcy aqui, hoje é 1º de abril e tal. Imagina. As metas para abril muito se aplicaram, né? Mas aconteceu o seguinte, aí terminou, quando eu voltei, o Lazinha Martins era o chefe, me chamou. Disse, Darcy, os ouvintes da Rádio Guaíba não são habituados com esse tipo de coisa. Bem coisa do Lazinha, né? Vem cá, e esse início aí da dupla Grenal, Internacional... Esse cara aqui teve que ir em casa buscar uma gravata e um casaco para o China casar com a filha do prefeito, na época era o João Diebe, porque o alfaiate Reis, que Deus o tenha, fez a roupa e não entregou a roupa. A noiva na igreja. Lembra disso? Aí o Vianney casou com um paletó. Aí quando o Darcy está vindo com a gravata e o casaco, aparece o Reis de táxi, atrasado, o China queria se botar nele. O que houve? E ele tinha combinado com o Norberto Pérez, que era repórter da TVE. Repórter da TVE para dar uma entrevista exclusiva. Vamos lá, Bolso, o pessoal está nos pedindo. Fala da volta da dupla Grenal aí ao Campeonato Brasileiro. Vou falar então. Ô, Renato, não deixa mais o Luan bater pênalti. Como? Mas ele erra todos, quase. Eu queria saber por que o Maicon não bate pênalti no Grêmio. Pois é. Eu tenho uma opção. Por que o Maicon não bate pênalti no Grêmio? Uma pergunta só. O que eu vi, por exemplo, nesse retorno do Grêmio... Mas o Maicon já errou o pênalti também. Errou, mas o Luan erra. Daqui a pouco vai sentar no colo do Rafael ali, tu não sabe se posicionar em televisão, rapaz. Parece que tá novo em televisão, não sabe nem se posicionar, né? Parece. Olha aqui, tu tá com ciúme. Quantos anos tem de televisão? Não, tá com ciúme, só pode. Tá com ciúme. Parece uma bailarina, vai lá e pra cá. Nesse período aí de Copa do Mundo, o Grêmio treinou. Deu folga, mas treinou. O Grêmio fez gol de jogada treinada, gol de bola parada, coisa que não tinha há muito tempo. Isso é um detalhe importante, a bola parada do Grêmio. O Grêmio teve. A bola parada. Eu não lembro a última vez que o Grêmio tinha feito Copa do Mundo. Na 2020. Copa do Mundo, mais de 50% dos gols foram de bola parada. Então eu quero dizer que e hoje a bola parada decide jogo, né? Isso aí é uma Mas é treinamento. Eu acho que o Renato treinou isso aí. Agora, o que o Bosco tá falando, não sou tão radical assim. Acho que se o Luan bateu, é porque nos treinos ele vai bem. Ele treina, uma lógica. Como dizia o outro, treino é treino, jogo a jogo. Assim, ele treme ali na hora que ele vai bater. A gente viu o Messi errando pênalti na Copa. O Modric lá, que foi vice-campeão, errou pênalti contra a Dinamarca. Bateu mal pra caramba. Bateu mal, mas assim... Cristiano Ronaldo não errou pênalti? Mas assim, Messi, já é frequente esses erros do Luan de pênalti. Eu acho que eu entendo que podia dar uma oportunidade aí pro Maicon. O Grêmio tem outros jogadores que podem bater. O Grêmio, tecnicamente, individualmente, o Grêmio é um time muito bom. Poucos times no Brasil têm a qualidade individual técnica que o Grêmio tem. O Grêmio é o melhor time do Brasil. O Grêmio é o melhor time da América. E eu fico impressionado. O Grêmio encontrou dificuldades aí antes da parada da Copa do Mundo, até porque os clubes acabaram uma maneira de neutralizar o Grêmio. E exatamente foi isso que o Renato, ou seja, antes da Copa do Mundo, eles que essa parada seria fundamental para isso. Né? Embora o Grêmio disse assim, o Grêmio não vai mudar a sua mecânica de jogo, não vai mudar a maneira de jogar. Uma das coisas que ele tinha dito, olha,
O André vai entender a mecânica de jogo do Grêmio. Se contestava muito o André. O André voltou bem, voltou marcando. Depois de 700, né? Foi de 700. Ele fez o gol de estreia, né? Do Grêmio. O Grêmio venceu o Cruzeiro fora de casa. Ele fez o gol da vitória e não. Acho que Quer dizer, e o Grêmio voltou dessa maneira. O Maicon muito bem, o André bem, o Douglas, que entrou 12 minutos, também bem. Cara, tem 2 jogadores que o Renato acertou com eles que eu achei que não acertaria. Os 2 laterais. Sim. Tá? O Cortez, cara, foi mal, só foi bem no Botafogo. Foi mal no São Paulo, foi mal no Cruzeiro, foi mal no Japão. Aí veio pra cá, ia pro Náutico, acabou vindo pra cá, acertou. E o lateral direito, com 40 anos, é que o cara sabe jogar. Não, e ele tem uma bengala muito boa ali, que é o Ramiro. Esse jogador é o jogador, taticamente, como os treinadores gostam de dizer, é o jogador mais importante, né? E aí vai que é o que faltou pro seu Tite lá contra a Bélgica, que o Lukaku caiu nas costas do Marcelo, não tinha o anjo da guarda que o Grêmio tem aí. Até se falou muito, se discutiu muito aqui, também em outros locais. Deu uma chicotada aí, mas faz parte. É ao vivo, né? É ao vivo acontece isso. O fato de que se especulou muito que o Renato, para colocar o Marinho, ia tirar o Ramiro, botar para lateral, botar como segundo volante. Eu duvido que isso aí vai se criar. O Ramiro passou a ser um jogador fundamental, importante no time do Grêmio. Porque o Renato achou a posição dele. Claro, porque ele foi o cara que Renato achou a posição dele. Quando ele perdeu o Juliano, e o Ramiro era um jogador que estava tirado lá. O Roger botou o Negueba ali. Esse é o primeiro passo, essa é a primeira diferença do Renato pro Roger. Lembra que o Negueba veio? O Renato acerta o time com o Roger, com o Renato. O Renato acerta o time com o Ramiro. Isso. E o Roger quer acertar o time com o Negueba. Aí não dá, né? Aí não dá. Aí a gente estabelece uma diferença fundamental. É difícil, né? É muito difícil. Muito difícil. E agora... E o Renato monta a cada 6 meses, ele monta um time. Porque o Renato não é mais aquele mesmo cara daquela época. Mas não dá para tirar também o mérito do Roger, né, Darcy? Não dá para tirar o mérito. Quem começou com esse esquema, essa maneira do Grêmio jogar, de toque de bola, foi o Roger. Vamos dar. Claro que o Renato aperfeiçoou, o Renato verticalizou. Quem deu os melhores jogadores para este Grêmio que tu está falando foi o Felipe Scolari. Esses jogadores todos chegaram com o Luiz Felipe Scolari. Todos. Que chegaram para mudar. É Douglas, é Edilson, Wallace, Marcelo, tudo isso aí chegou com o Luiz Felipe Scolari. O Roger, quando o Roger coloca o Negueba para jogar, fica ruim, cara. Bom, fica ruim. Tanto que hoje ele tem mas ele já tem um grupo fortíssimo hoje lá no Palmeiras, não consegue acertar o time. O Roger é muito parecido com o Tite, com essa turma aí. O discurso deles vai, depois cansa. Assim como eu imagino que seja o treinamento. Sobre treinamento de treinador, hoje eu não posso falar porque eu não vejo, ninguém vê. O que ocorre? Eles devem repetir os treinos, os jogadores devem encher o saco. Por que não fazem mais coletivo hoje? Não, isso aí... Tinha antes, porque, né? Não, de vez em quando é feito. É que assim, o que ocorre hoje é o seguinte... Mas é muito é tudo campo reduzido. O trabalho intenso, eles fazem essa leitura, o trabalho intenso em campo reduzido, movimentando aquela coisa toda, exige muito mais do que o treino coletivo. E eles concentram tudo isso só num período para treinar. E o outro período é de folga. No tempo do coletivo e do trabalho físico, era um trabalho de manhã e outro à tarde, às vezes de manhã e de tarde. Então, isto modificou. A gente está vendo aí os gols da vitória do Grêmio, né? Essa que aconteceu na arena lá. Isso modificou bastante a forma de treinamento. É por isso que não se tem mais treino coletivo. Isso é jogada ensaiada, ali, ó. A exemplo daquele gol. Quantos gols aconteceram dessa maneira na Copa do Mundo aí, ó? Jogada em cima do Bressão. O Brasil tomou um gol assim da... Bola na área é sempre difícil por melhor defesa que tu tem. Porque o atacante está de frente, né? E tu tem... E o zagueiro tem que estar marcando. O gol do André. E aí entra a experiência do time, né? Porque a bola... Eu não sei o que sofreu a falta ali, a bola é cobrada rápida, né? O Léo Moura abriu na direita, vai rápido a bola, não deu nem tempo de botar a barreira. E o Léo Moura já bota na cabeça do André. O Léo Moura em cima do Everton. O Léo Moura faz como poucos 2-1, velho. Aquela passagem dele. Esse é o segredo do time do Renato. Ninguém fica parado.
tu dá a bola e te movimenta para receber. Porque esse jogador de dar a bola e ficar parado, isso não existe mais. Mas aí, Darcy, aí eu vou lembrar do Roger, dessa da movimentação da posse de bola. Perfeito. E o que o Renato fez, o Cadu, acho que pegou bem ali, ele verticalizou o time, deixou o time mais objetivo, né? Porque o time do Roger para fazer o Roger era gol, muito lateralizado, né? Era Não, muito cruzado. e mais do que isso, o Roger impedia que o cara tentasse fazer cruzamento ou levantamento de bola do bico da grande área para trás. O cara tinha que vencer. Ele até tinha uma marcação lá, como eu falou, eu nunca vi, mas tinha uma marcação. O cara tinha que ir no fundo para diferenciar cruzamento de bola alçada. Eu acho que o principal que o Renato corrigiu no time do Roger foi o sistema defensivo, a marcação mista para marcação individual. Não, a bola, o Grêmio tomava a bola aérea do Grêmio era um pavor, né, cara? Era um pavor, tomava gol de tudo que era maneira. E o Renato agora já recebeu o Douglas, que eu acho que joga muito. Não, mas o Douglas vai ser jogador, mas para resolver, para segurar a bola, se no segundo tempo, se precisar pifar os caras, ele mas para isso. Ele vai ter como alternativa, não para titularidade, o Douglas. O Douglas e o D'Alessandro são a mesma coisa. Sim, jogadores que tu vai ter para... Mas tu vai ter como alternativa. Até porque antes do Douglas se machucar, o Douglas não tinha mais nem condições para 90 minutos. 15 minutos, 20 minutos antes, o Renato sempre sacava ele do time. Quero te dizer que será alternativa permanente. Eu concordo com E ligamento cruzado, olha, cirurgia falando e ligamento cruzado, que é um reforço que vem. E o Darcy matou. É o Douglas no Grêmio e o D'Alessandro no Inter. É o 12º, vai ser o 12º jogador. É jogador, é alternativa, né? É alternativa que ele vai ter para transcorrer da partida, mudança de jogo, se tá... Vai lá, para segura a bola lá. Claro, é nessa altura. Casa Pneus, 50 anos de qualidade lá que você faça a revisão do seu carro. Então você passa lá, faz a revisão do seu carro e aproveita também as promoções que você sempre encontra lá na Casa dos Pneus. Então, Avenida Ceará 1055, lá que fica a Casa Pneu. Passe lá, faça a revisão, troca os pneus, aproveite sempre as promoções que você encontra. Não tem razão nenhuma para você andar com pneu careca, pneu desgastado. Mas se você está ficando careca, acho que não tem solução. Tem sim, viu, Bosco? Micropigmentação capilar. Clínica VS, avaliação. Eu já fui lá e já fiz a minha. Aí, eu tô vendo aí. Eu já fiz. A Suíça bonita, tu fizesse? Aqui não tem. Em Bagé diria que é uma Suíça postiça. Isso aí hoje já passou tempo. Quem tem que ir lá é aquele que foi o presidente do São Gabriel. Ele é um cara que deve se lembrar o nome dele. Eu não lembro, mas eu sei que é desse. Esse é um cara que cuida tanto do cabelo, da apresentação, que a peruca dele tem caspa. Tem caspa. Tu imagina que ele pintar o cabelo. Então, olha aqui, você faz uma... O outro que cuida bem também é o Samuelzinho. O Samuelzinho. Samuelzinho tem até um... Mas a micropigmentação não tem nada a ver com peruca, né? Então você faz uma avaliação gratuita, 30126778, não vai deixar de fazer o procedimento para pagar em 10 vezes no cartão Banrisul. Até para você ter uma melhor ideia do que é uma micropigmentação capilar, acesse o site www.vanessa.com.br. Nossos dois toques também para a Marimon Advogados Associados. Então, especialidade aí em todas as áreas, especialmente na área empresarial. A Marimon Advogados Associados. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois falando do empate do Inter, a volta do Inter ao Campeonato Brasileiro. A oportunidade até tinha de sair vencendo, depois sofreu aí o Atlético Paranaense virou o jogo, o Inter chegou ao empate depois, mas era um jogo aí que talvez o Inter pudesse, mas pelo menos manteve, né, a invencibilidade do Inter, aí vinha antes da parada 8 jogos invictos, aí agora com 9 jogos invictos no Campeonato Brasileiro. Já voltamos. Estamos voltando com o nosso Dois Toques de hoje com Darcy Filho, João Bosco Vaz e Rafael Serra. E os nossos meios de comunicação, para você interagir conosco, né? Através do Twitter, hashtag RDC Dois Toques, também o nosso Facebook, o nosso site www.rdctv.com.br e também através do nosso WhatsApp, 998 15 9990, 998 15 9990. Nossos Dois Toques para Tubolândia, componentes eletrônicos, centenas de ofertas que você tem na Tubolândia, mas lá também encontra, olha, lâmpadas LEDs, conversor digital, suporte para televisão, uma infinidade de produtos que você tem da Tubolândia que você pode comprar pelo site, é só acessar www.tubolândia.com.br ou direto, pessoal da Grande Porto Alegre, direto na loja
aqui em Porto Alegre, Alberto Bis 533, onde fica a Tubolândia. Também para a Baidolbe, olha, Baidolbe você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, mas também automatização de portões, você tem câmeras de segurança, home theater, olha, casa inteligente, tudo isso que você tem acessando o site da Tubolândia, ou 2 endereços aqui em Porto Alegre, fica na Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, um showroom maravilhoso lá com atendimento VIP do Mauro e do Rogério, também na Avenida Ipiranga 5.800 dentro do posto BR, e o atendimento lá VIP é com o Pedro. Nossos 2 toques também para a Multissom. A Multissom você tem loja em qualquer lugar do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. As promoções que você sempre encontra em qualquer loja da Multissom. E você aproveita o crédito fácil da Multissom, né? Para pagar em 15 vezes no crédito fácil da Multissom. Era jogo para o Internacional fazer 3 pontos e assumir aí, ficava na vice-liderança, né? Ou até pelas circunstâncias o resultado acabou sendo um bom resultado? Eu acho que pelas circunstâncias... ficava em terceiro, se vencesse ficaria em terceiro. Eu acho que pelas circunstâncias foi um bom resultado, porque apesar do Atlético estar lá embaixo da tabela, a gente tem que lembrar que o Inter não tinha o Moledo, que entre o Moledo e o Danilo Silva há uma diferença, né? E o Potker, né? Que é um jogador fundamental do time internacional. Mas aí o meio campo tem o Patrick. O Potker, era exemplo do André desencabulou, né? E aí, Potker, acho que estava 10 jogos sem marcar gol, só né? tinha marcado o gol no jogo. Não, tinha agora no amistoso vezes contra o Red Bull, né? Mas o oficial não. Mas o Patrick fez muita falta, mas aí eu acho que o Odair, ele tentou corrigir botando o Zeca no meio campo e não funcionou, né? O Zeca no meio campo não... Pois é, aí aquela história, né? Aquela história do cobertura curto, né? Tu destaca... Contrataram para lateral... mas ele tentou alternativa, né? Acho que eu não vou nem... Bom, mas então ele não confia naqueles jogadores que ele tem, não confia no Camilo, no Juan Alain. São muito fracos. Esses aí estavam com o Internacional no ano passado. O time do Internacional é tão bom quanto o do Atlético Paranaense. Né? Não tem diferença entre os 2 times. O Inter e o Atlético Paranaense são muito parecidos. Tu tens razão, mas eu tenho uma tese sobre isso, que o Internacional, pela camisa, pela grandeza, Grêmio, tem que passar por cima desses caras. Mas isso não existe. Todo mundo ganha. Mas todo mundo ganha. Camisa não ganha mais jogo. Todo mundo ganha do Ceará. Todo mundo ganha. Segunda-feira, certamente o Internacional vai pontuar em cima do Ceará. Isso eu não tenho dúvida, jogando em casa. Vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade. Sabe por quê? Vai ter dificuldade. Porque o Internacional o Atlético do Paraná, ele está jogando com seus iguais. Com os iguais é difícil. Contra os grandes, ele se fecha, ele sai pro jogo, ele tenta vencer a dificuldade. E aquele gramado tinha que proibir aquilo. Não, o gramado lá não é, não. O gramado lá é super elogiado, lá o gramado é super elogiado, não é porque é uma grama sintética tem que ser grama natural mesmo. Tudo quanto é campo de futebol. Não é assim, não é assim. Os estádios, os centros de treinamento dos clubes da Europa são tudo gramado sintético. São tudo gramado sintético. De jogo não. É que não. De jogo não, no México sim. No México tem gramados que são sintéticos. O caminho é para aquele gramado aquele gramado naquele piso tipo da Arena da Baixada lá. Que não é totalmente o sintético, aquele. É o misto. Vamos dizer assim, é até um pouco mais do que o misto. Que não é, vou dar um exemplo grosso, que não é o exemplo do São José, que eu vou te dizer assim, ó. Eu já tive lá, viu, Darcy? Pisei na grama. É muito diferente dessa que a gente joga, por exemplo, aqui na... Eu vou te dizer uma assim, grama, ela é muito parecida com a... Claro, não é natural, tem uma diferença, mas é uma grama, olha, quase igual à natural. Do Atlético ninguém reclama. Teve um período... E eles trocam a casa, por eles ela é trocada. Ninguém reclama, mas eu ouvi o jogador do Inter reclamando antes do gramado. Teve um período que os caras operavam menisco, os médicos operavam menisco. Com bisturi ainda. E colocavam. Bisturi ainda, né? E tiravam, e aquilo foi progredindo. Depois eles chegaram num período que eles colocavam um menisco novo, que saiu uma secreçãozinha do próprio menisco. Dr. Marchek. E foi. Depois, esse mesmo equipamento que eles botavam lá dentro, esse mesmo enxerto, nascia pelo. E assim é o gramado. Diz que esse gramado, coisa até aquela... Leiva é igual a do gramado. Vai acabar. A FIFA autoriza isso, né? Não é também. E na Europa também. São gramados autoriza, mas não bota. Mas voltando a esse jogo do Inter, vamos até rodar aí os gols, né? Os melhores momentos desse jogo do Inter contra o Atlético
E esse foi o gol anulado, o primeiro gol, né? O Inter teve um gol anulado, né? O Atlético, esse daí foi impedimento, o Atlético teve um gol anulado. O Internacional, essa parada, se diria que essa parada aí ontem, no jogo contra o Atlético, até o Melo, o vice de futebol também se referiu a isso, que o Internacional vinha naquele embalo aí de 8 jogos e aí o gol do Potker. Né, que o gol... A mão, é mão. Isso é mão? Bateu. Mão é mão. Foi com a mão. Verdade. Foi com a mão. E falha do goleiro também, né? Claro. Falha do goleiro. E o Internacional vinha naquele embalo. E aí se diria que seria ruim para o Internacional aquela parada. Né, porque vinha numa sequência de bons resultados, pegaria o Atlético em mais crise. Aí o Atlético agora com essa parada mudou a comissão técnica, mudou o treinador. Né, e o Internacional voltou de outra maneira. Mas... Então, se eu quero entender, entender o raciocínio do Roberto Melo, né? Quer dizer que... Não, mas eles querem ter também de uma certa maneira... O bom seria o Internacional estar na rabeira do campeonato para daqui para frente ficar bom. Não, ele se referiu em relação àquele momento que o Inter parou. Pois é, exatamente. O Internacional, Se o Internacional terminou na quarta posição. Tá, e aí teve prejuízo. E o outro, que estava na rabeira, melhorou. Então, é mais vantagem estar na rabeira porque vai melhorar. Porque quem está na frente vai ter prejuízo. O gol da virada do Atlético ali foi muito mais mérito do jogador do Atlético que falha, né? Não, deixaram o cara chutar. O cara caminhou uns 50 metros. Foi um baita o cara foi lá. Esse é o gol de empate. O cara foi lá no alto da glória e voltou. E chutou contra o goleiro. E depois a bola parada, o escanteio, né? O gol do Atlético, o segundo gol saiu de bola parada. O Rodrigo Moledo, eu sou um que fui contra a contratação dele, mas ele tá muito bem e fez falta. Fez sim. Eu também fui contra, cornetete, mas aí mas o Inter de novo vai lá buscar, mas tá bem. Volta, mas ele tá bem, né? Tá bem sim. Tá jogando bem. Eu acho que vale méritos pro Odair, o que ele tá fazendo. Claro que às vezes o torcedor quer a coisa imediata, mas o gol de empate do Inter, se a gente pegar o Inter do ano passado, o Inter de 2016, era chover na área e não tá nem aí. E se a gente pegar o gol de empate, aí o gol do Wellington Silva, tem 3 jogadores do Inter dentro da área para concluir. Não, e outra coisa, a participação do Nico Lopes nos dois. Ele é muito bom jogador. E ele tem jogado exatamente naquela posição que ele sabe que ele fazia que jogava no Nacional, que é o último homem antes do centroavante. Naquela posição que o D'Alessandro jogava. Me responde então, por que o Nico Lopes não jogava antes? Porque, por exemplo, o Guto ano passado, quando tirava o Damião e botava o Nico Lopes, botava o Nico de centroavante, 9, para jogar de costa pro gol. E é a coisa que ele não sabe fazer. Darcy, que saudade, Darcy. Seu Enio Andrade, Rubens Minelli, Evaristo de Macedo, hein? Hein, Darcyzinho? O moço está saudosista, esse tempo já passou, moço, não adianta, mano. Passou, mas o que eu quero dizer... Futebol é outro, futebol hoje é estudado, futebol é científico, completamente Eu vou te provar diferente. que não é estudado nem científico. Vou te provar agora aqui. Qual o treinador que muda jogo no vestiário hoje? Os caras podem estudar o que e não aprendem. O Internacional trouxe da seleção brasileira um Maurício Dulac, que é uma sumidade em matéria de análise de desempenho. Uma sumidade. É o que tinha de melhor na América do Sul. O Internacional foi lá e trouxe. Trouxe no início do ano, é isso? Isso. Nós estamos em julho. Acho que ele até veio ano passado, se não está enganado. Resultado. Ele agora é auxiliar técnico. Auxiliar técnico. O Inter tinha o Fábio Mazerijan, que já era da seleção brasileira. Da reserva aqui. Aí contratou o Dorival Júnior exigiu que o filho dele fosse contratado. Mas aí o Fábio ficou encostado, é verdade, num canto. Ele fez o quê? Foi embora pro Corinthians, ganhou tudo lá. Mas eu quero dizer... E o filho do Dorival Júnior mandando aqui. Tu disse que técnico não muda... Tu disse que técnico não muda jogo? Claro que técnico muda jogo. Qual deles? Hoje o futebol é muito mais decisivo em cima de técnico do que o jogo da individualidade dos jogadores. Não, desculpa. Muito mais... Hoje tu tem mecânica de jogo, antigamente tu te decidia nas individualidades. Nas individualidades. Hoje, o treinador o time do Grêmio é o time do Grêmio, por quê? Porque tem mecânica de jogo. Sim, mas o Renato tem os jogadores que precisa para fazer. Bom, tudo bem. Se tu tem a possibilidade de ter um jogador daquelas características, tudo. Sem os atletas, eu vejo também. Ou seja, o Odair
o Internacional, desde a saída do Diego Aguirre, não tinha mecânica de jogo. Mudou 500 treinadores. Pode não ser o ideal, pode não ser aquilo que o torcedor colorado quer, mas não dá para negar que hoje tem com o Odair. Tem treinador. Tem treinador, tem dedo do treinador. Internacional hoje tem treinador. Pois é, então. O que eu digo é o seguinte, você não pode condenar ele ter colocado o Zeca como no meio, porque o Vou Zeca... te explicar por quê, Darcy. Aí que tá o negócio do Odair que é legal. O Renato também faz isso, às vezes menos. Eu estava na coletiva do Odair antes do jogo com o Atlético. O Odair terminou a coletiva e ficou conversando com a gente ali uns 15 minutos, explicando tudo do Zeca. O Zeca, claro que ele quer usar o Zeca na lateral. Ele falou, olha, o Zeca na lateral eu quero usar. Mas para esse jogo, eu preciso de alternativa, entendeu? Perfeito. O que o Zeca me dá? Como ele é lateral direito, ele pode me dar uma saída pelo lado direito, porque ele tem qualidade para fazer. Ele pode me dar uma diagonal por dentro, porque ele tem qualidade. Qual foi a zaga do passe, Internacional ontem? né? E daqui a pouco a gente perguntou para ele assim, tá, mas daqui a pouco pode botar uns 3 zagueiros com o Fabiano. Ele, não vou falar, porque daí vocês vão estar falando com o adversário. Qual foi a zaga? Cuesta e Danilo. Foi com esse Danilo. Com o Danilo, o Cuesta não pôde ser o jogador para sair jogando. Aí, o que ele fez? Ele tratou de montar essa saída de bola com o Zeca. Claro. Porque, com o Moledo e o Cuesta, o Dourado fica mais atrás e sai o Cuesta jogando, porque esse sabe, esse é atleta, esse é técnico, ele sabe sair jogando. Tanto que já fez até passe para gol do Nico. Não, é ele. Salvador. É ele quem arma o contra-ataque do Internacional. As jogadas rápidas de contra-ataque do Internacional começam com o Cuesta. Até se perguntou por que não usou o Klaus. Aí o Klaus eu vou te contar. Pô, mas o Danilo... mas o que sofreu de crítica, e foi muito mal o Danilo ontem. Mas foi o Klaus muito era mal, titular Danilo. no Foi muito passado, mal. até fraturar Eu entendo que ele deve ter definido o Klaus mas jogaram junto com o Cuesta, né? Ou seja, o Cuesta reserva o Klaus reserva do Cuesta e o Danilo reserva do Moledo. Danilo você não pode fardar, velho. Tem algumas coisas que são... Não, mas tem coisa que não pode dizer. O Moledo, quando voltou, ele foi extremamente criticado. O cara tá hoje o Moledo é fundamental no time do Inter. Ele Inter. estava lá, fora de forma. Mas o Danilo também, né? Mas o Danilo está aqui faz tempo. Já Não tem embora, sequência de jogo. Eu concordo. Eu acho que o Danilo também passou. Jogador ruim ficando, acaba jogando. Até porque o Danilo, quando saiu daqui, também já saiu ele teve uma boa, mas ele jogou na lateral. Mas ele foi mal. Mas já foi mal. Aí ficou quantos anos fora? Aí volta, teve 2 lesões. O habeas corpus de qualquer atleta é a sequência de jogo. Antes era a importância tática. Agora é a sequência de jogo. A sequência de jogo agora. A confiança, a marcação. Isso aí é o que salva os caras. Não, porque não falta sequência de jogo, joga nada. Agora, a verdade é uma, né? O Internacional trocou de posição com o Grêmio, né? A pontuação é igual, né? A gente vai ver depois até como é que ficou vamos ver a tabela de classificação agora, vamos ver como é que ficou a tabela. Quer dizer, tá tudo embolado ali, até o 8º lugar, olha, eu até vejo o Internacional em condições. Olha aí, vem o Flamengo com 27, São Paulo 26, aí vem tudo empatado, né? 23 o Atlético Mineiro, 23 o Grêmio, 22 ou 23 o Inter? Acho que ele já tá com 23. Está com a mesma pontuação no Grêmio. Tá com 20, o Inter tá com 23. Empatou ontem, 23. Tá com 23. Tá com 23. Olha aí, o Palmeiras depois vem com 19, Corinthians. Essa tabela aí tá. A turma do Internacional. Tá com problema essa tabela aí. Essa tabela aí é a de ontem. Essa tabela não é a de hoje. Vamos botar no ponto aí. O Atlético Mineiro tem 23, é o terceiro. O Grêmio tem 23, é o quarto. O Inter é o quinto com 23. Aí vem Cruzeiro com 21, o sexto colocado. O que eu quero dizer é o seguinte... A turma do Internacional é a do Sport, Botafogo, não é? Do Cruzeiro para cima é... Acho que não. Acho que o Internacional está num bolo ali que vai brigar por vaga na Libertadores. Sabe por que vai brigar? Essa brigar, turma de esporte para baixo... Porque, por exemplo, o Grêmio, Cruzeiro... Quarto lugar. Qual é a certeza que vocês têm que o Inter vai brigar por Libertadores? Porque os times que estão na frente... Mas é só tu olhar a tabela. Os times que estão na frente... Tu vai até o 8º lugar com Libertadores, estamos na 11ª rodada. rodada. Tu vai até o 8º com Libertadores. Vamos pegar o time que está na frente do Inter, o Grêmio. O Grêmio, tu acha que ele vai focar o Brasileiro ou Copa do Brasil e Libertadores? Copa do Brasil e aí vai jogar com o Brasileirão como? O time... Não tem. O Internacional briga por... Mas o Grêmio mesmo com o time reserva é melhor que o
vários times que estão jogando mal. Eu Mas concordo isso é com o outra time, mas coisa, o isso Grêmio é outra botou um coisa. time descaracterizado brasileiro e perdeu pro Botafogo lá por 1-0, fora. O que mostra a tabela ali, Botou lá o reserva do reserva. Olha, se o Grêmio bota um misto, já complica. para baixo do 8º lugar ali, só tem o Santos que pode crescer. O resto é tudo esporte, é o Atlético. Mas essa é a turma do Inter. Mas não mostra na tabela, Não, Garcia. Mas não mostra na tabela. Foi um acidente, Não. vai por mim, vai por mim. Não. Nos Então- falamos depois. Não, Vai por o Internacional, até o 8º lugar hoje tem vaga na Libertadores. Bom, isso é outra coisa. Isso que eu tô Pode dizendo. Ir pra Libertadores Isso que com eu tô 8º lugar. dizendo. Agora, topo de tabela não tem nenhuma chance. Não, mas tá ali, tá brigando. E isso que o Serra falou, os times vão priorizar. Cruzeiro, Cruzeiro, Flamengo. Não, os times vão venderam, tudo 3 né? competições. O Flamengo Mas esses perdeu times o Vinícius Júnior. eles têm grupo, cara. Tem gente boa. Pega o Inter ali. Eu não vejo o Inter com uma catástrofe assim. Eu não vejo é o Inter. catástrofe, não é não catástrofe. Eu não vejo o catástrofe. Inter assim. Não O pode Inter, dizer inclusive, que o Inter é mais do que O Inter, Não, inclusive, tu vai- está tu surpreendendo. vai dizer que o Inter não tem O grupo. próprio Melo disse isso Não, ontem. mas tudo bem, tu vai dizer Tá que o Inter surpreendendo. que não tem Não é time, não tem catástrofe. grupo para ser campeão? Não tem. Mas não tem. Isso não tem. Não tem. Isso não tem. Só que no início da competição, o Internacional era apontado para o Campeonato Inter, era para não ser Olha, rebaixado. eu já não rebaixamento. sei se não tem esse O time. Internacional já teve 1/3 do campeonato. Ou seja, que na primeira fase antes da Copa do Mundo, olha, a tabela do Internacional era para matar, foi a pior tabela. Enfrentou todos os times que estavam em Libertadores e Copa do Brasil e terminou na quarta posição. Esse é o jogo que o Inter vai ganhar. Essa é a dificuldade. Quero te dizer assim, ó, o Internacional, com relação a quando começou o campeonato, contratou um monte de jogador. O Internacional mudou muito, do início do ano para agora. Mudou muito. Quem é que joga Contratou a mais? rodo. Quem é que joga mais? O Luca ou o Pocket? Eu acho que são dois jogadores. O Luca é um O Luca jogador. joga muito mais. Sim, mas tem que ver um que joga mais que o outro, moço. Mas são dois jogadores de Mas não o bota Pote o é um cara. jogador de grupo. Mas aqui, ó, vamos pegar Mas aqui não o seguinte. bota o cara. Vamos pegar o seguinte, Mas ó. como que não Olha bota aqui, ó. quem, moço? Olha aqui, ó, pensa comigo Não, aqui. parei um pouquinho. Quem que O não... Pocket, que tá 10, fez um gol ontem. Mas o André também Botava passou. ele de ponta direita, botava de ponta esquerda, botava. Mas olha aqui, ó, vamos Não, pensar o mas o seguinte. Otávio não. Com o Odair as coisas mudaram. Mas olha aqui, ó, vamos pensar Mudaram. o seguinte, ó, o Inter contratou e vai estar contratando o Emerson Santos, zagueiro, vai para grupo, mas daqui a pouco pode, né? O Richelli é um jogador que o Inter toma. Pode ser, tem o Jonathan Alves também. Aí tem mais o Rossi, tem mais o Luca, que pode ser opção. O O Richelli está D'Alessandro, se recuperando ainda? o D'Alessandro, Sim, sim. o Richelli Richelli. já tá praticamente liberado já. Olha aqui, ó, Já que você ou não contratado? erra em relação e não pode errar é na escolha do seu banco. Aquele banco que lhe proporciona tantos produtos aí, como é o caso do Banrisul, como tantos produtos que o Banrisul lhe oferece, é o Crédito Simples Banrisul. É capital de giro, facilitado condições especiais para micro especial. e pequenas empresas. Né? Simplesmente para ver você crescer. Aproveite, clique Simplifique, abra a sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bem, isso você tem no Grupo Zafari. Ei, Bosco, olha aqui, é final de semana, né, faz o seu rancho, curte lá todos aqueles produtos com preço e qualidade do Zafari, né? Então, passe no Zafari e faça aí seu rancho de final de semana. Nosso Dois Toques também para o Grupo Unificado. Pensou em escola, pensou em colégio, é com o Grupo Unificado. Vamos para o rápido intervalo, voltamos em seguida para o último bloco do nosso Dois Toques. Estamos de volta com o nosso Dois Toques com o Darcy Filho, João Bosco Vaz e Rafael Serra. E os nossos meios de comunicação, nosso Twitter, nosso Facebook, nosso site, nosso WhatsApp. Já vou dar atenção a algumas das nossas mensagens. Nossos Dois Toques para a Village, serviços contábeis. E aí é só você acessar o site da Village, tornar um cliente da Village. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos de seguros, assistência financeira e previdência. Agora sim, é o Grupo Aspecir, que é o patrocinador, é o pilar do São José, que tem nesse domingo o jogo. São José já está na Série C do Campeonato Brasileiro, né, já fez o dever de casa, mas quer sim. Está o fazendo um título, bom trabalho já. Um grande trabalho, esteve aqui conosco na segunda-feira passada. O São José que agora precisa reverter. Ontem teve aqui o Luciano, que é o gerente de futebol do São José, perdeu a primeira partida no final de semana, na segunda-feira. Aliás, na segunda-feira, o Jacques esteve na outra. Na segunda-feira, perdeu para o Ferroviário lá em Fortaleza por 3-1, tomou 2 gols no final da partida. E agora, esse jogo pro Passo da Areia, no domingo, 15 horas, o São José precisa uma diferença de 2 gols aí para levar para as penalidades máximas. Uma diferença de 3 gols, então vai para a final
da Série D do Campeonato Brasileiro. Bom, jogos de final de semana, o Grêmio pegando o Vasco da Gama lá no Rio de Janeiro e com o Maxi Lopes, né? Um jogador que era do Grêmio. O Maxi Lopes, ele vai ter que entrar no regime, né? Porque ele tá mais forte que o Walter. Ah, não, ele já até pode dizer, ele tá fora do jogo. Ele tá fora do jogo. Se ele entrar, ele vai ter uma lesão O Wellington, séria. esse jogador do Internacional, que fez o gol ontem, também tá precisando de um regimezinho. Pois é, esse jogador tinha problema de pubs e tal, veio, aí Ele agora ficou um voltou. tempão parado. Mas fez um gol bonito, né? Não, Difícil ele tem habilidade. Aquela batida na bola dele é de quem conhece futebol. Agora, quando eu O digo Grêmio que, acertou o Juninho Capixaba aí, né? que era... Foi do Corinthians, teve no veio do Corinthians pro Grêmio. Ele era volante, ele era meia esquerda. Ele começou como meia esquerda, jogou na base do Bahia como meia. Isso. Aí nos últimos jogos por lá, ele jogou de lateral, e a gente foi de lateral pro Corinthians, mas não deu certo. E agora vem pro Grêmio. Vai dar barbada, eu nunca ouvi falar nesse O cara. Internacional. Tu ouviu falando? Quem? Desse Juninho Capixaba. Capixaba, nunca ouvi falar. Teve no Corinthians, veio do Ele Bahia. Jogou 2 jogos, Ok, não terminou. mas tu ouviste falar nele antes? Tu é muito ou ligado só na agora? política. Não. Não, mas é claro Tu que ouviste sim, falar né? nele antes? Sim. Não, mas esse lateral esquerdo do Internacional que veio do Corinthians também, ouvia-se falar nele. Falar mas não joga Internacional, nada, o Internacional tem o Ceará na segunda-feira, é jogo para 3 Volta pontos. o Patrick, né? E volta o Patrick, né? E o D'Alessandro, vamos ver como é que vai ser a E condição o dele. Moledo continua fora, né? Moledo, hoje o Damião parece que vai treinar final de semana e pode ser que fique à disposição do Odair. Vamos lá para algumas mensagens. Melhor jogador do Inter é o Patrick. Leandro Brandão, né? O Leandro Brandão, Nestor Vieira, Grande Cadu. O Leandro até faz só as feras na bancada, parabéns pela excelente estrutura. O Tiziano, o Toninho, parabéns pelo programa, grande abraço. A Hilda, parabéns pelo programa, muito bom. O Luiz Fernando, parabéns, Cadu, pela bancada. Corneta não tem nenhum, hein? Não. O Paulo Pleche, olha o Paulo Pleche, homem das camisas aí, ó. Parabéns, o Marco Antônio Pimenta, parabéns, Cadu, pelo programa. Vamos lá. Ó, lá em Tramandaí, o pessoal. Aí o outro já respondeu: o Pimenta, tá chovendo aí em Tramandaí? Bom, tá chovendo em todo o estado. A Emilda Soares, boa noite, tá na audiência também. O Diego, belo programa. E aí vamos aqui pro WhatsApp. Está nos ouvindo também o Cristiano Oliveira, comentarista da Rádio Guaíba. Grande Cristiano. Abraço pro Cristiano. Tem que nos visitar aí, Cristiano. Serrinha, grande Serrinha, o cara que mostrou que é possível torcer sem distorcer. Fala do meu Inter, sempre com respeito e prioridade. Serra, escala o Inter aí ideal na tua opinião. Luciano Colorado. Luciano, o Inter ideal, eu acho que o Inter ideal que tá jogando aí. Talvez eu colocaria o Nico Lopes titular, o que aconteceu ontem, e o Potker onde ele tá jogando. E ali na vaga do Zeca, o Zeca no lugar do Fabiano. E o Patrick, eu acho que é isso aí o time do Inter. Não tem muito. Não há regra sem exceção. E o Moledo, né? O Serra é uma exceção. Não há regra sem exceção. Olha aqui, ó, o Gilson Cripa, tá nas audiências. Gilson Cripa. Bom ver o Bosco aí, né? Abraço pro Genaro, o filho do Bosco, mandou um abraço. aqui. Corneta. Grande é uma Genaro. corneta. Que tá corneteando o Serra. Corneta. Ponto final? Deu? Bom. Tá certo, então saímos aqui, como sempre, vamos ao Barranco. Eu sou Neto Churrascaria, mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. E olha, terça, quarta e quinta aos domingos, aquelas promoções do Barranquinho. Aí você escolhe. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Mota, Avenida Ipiranga 7110, lá que você quer chegar. Lá tem Kia e tem Lifan. Qualquer uma das marcas está super bem. Sportage tem pronta entrega. Agora você vai para uma balada e não quer saber de blitz, vai para o cinema, vai para um teatro, não quer saber de estacionamento, teletaxi. Não é nem pelo telefone, você pede pelo aplicativo. Teletaxi Capital. Se você não tem, baixe o aplicativo e peça o seu táxi da Teletaxi. Se você vai para longe, vai voar alto, aí você vai de Tritaxi Aéreo. Daci, obrigado pela presença. Abraço. Certo? Voltamos quando aqui? Quando quiser. Tá, mas tu não pode ligar às 6 horas da tarde. Olha aqui, ó, estamos encerrando. Olha aqui, ó. Então, obrigado pela sua audiência também, obrigado pela sua Ele não tem audiência. Nós voltamos na segunda-feira, na sequência aí, as atrações da nossa RDC TV. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau. Você é meu irmão. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.